E aí, meu velho? Fala, meu velho. Como Fala, é que meu estão as coisas velho. aí? Joia, tudo tranquilo. Poxa, peraí que Bom você ver. cortou seu cabelo muito bonito. Deixa eu arrumar o meu aqui também. Ah, bonito. Vai ficar assim, é igual. Olha, lado esquerdo ainda tem uma penugem, tá certo? É, aqui não Tem tem esse. jeito. Aqui é genética. Aí não... E aí, como é que você tá? Tudo bem nesse período doido que a gente tá vivendo? Beleza, na medida do possível. Na medida do possível. Dando conta. E do impossível. Massa. Bom, gente, para quem tá chegando, esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. Eu comecei a fazer esse projeto aqui pelo meu grupo de teatro, né, que é um grupo de pesquisa do ator, chamado Coletivo Duo. E a ideia era assim muito aleatória no início, era assim, simplesmente entrar ao vivo e ir encontrando pessoas, como a gente se encontra com velhos amigos no meio da rua. E nesse período de reclusão social me pareceu uma boa ideia, né, encontrar pessoas mesmo que fosse no ambiente virtual aqui. Então, a partir de então, eu decidi formatar esse projeto de um modo mais organizado, definindo temas, chamando pessoas para trocar essa ideia, para trocar prosas realmente, e também, principalmente, talvez, para poder nos aproximarmos, né? Nos mantermos em contato, manter essa rede de potências viva, ativa, nesse momento em que a gente tá isolado em casa, né? Então, eu comecei a chamar algumas pessoas, e um desses convidados que me pareceu muito interessante, muito pertinente nesse momento, justamente por isso, mas também por uma questão histórica nossa, da humanidade, ter essa conversa com o Marcelo Castro, que não por coincidência é meu irmão. É, então também tenho um prazer dobrado de estar trocando essa ideia aqui. E meu querido, eu queria que você se apresentasse, porque ninguém é melhor que você mesmo para falar sobre você. Então eu começo te perguntando, de onde é que você vem? Do ponto de vista psicológico, essa não seria uma verdade, né? Já que nós terminamos descobrindo que nem nós próprios nos conhecemos, né? É um eterno despertar, um eterno autodescobrir-se. Mas uma coisa eu posso garantir, eu sou alguém que tenta fazer isso, tenta se Uhum. autodescobrir. Com 11 meses de nascido aqui em Salvador, fui levado junto com os pais para uma cidade do interior chamada Castro Alves, onde eu tive a oportunidade de passar 16 anos. Para mim foi algo significativo porque foi ali que eu tive a oportunidade de travar contato, um contato direto com a vida interiorana, com a vida muito diferente daquela que é vivida na capital. Lá eu fiquei 16 anos tendo contato direto com a feira do interior, a simplicidade do interior, a vida mais séria, que isso foi muito importante, porque atualmente, com o estilo de vida muito complexo que se vive na capital, eu consigo desenvolver, ou tentar pelo menos desenvolver um bom paralelo entre o que é uma vida mais integrada, o que é uma vida mais centrada na serenidade, de uma vida mais competitiva, de uma vida mais complexa, que é a vida da capital. Após esses 16 anos em Castro Alves, fui aprovado no concurso da antiga Escola Técnica Federal da Bahia, aqui em Salvador. Foi quando eu vim para cá, aos 16 anos, comecei a estudar na escola técnica, foi uma experiência significativa. Ao final da escola técnica, fui para o início da vida laboral no polo petroquímico de Camaçari,
e lá fiquei por 5, 6 anos, quando já nesse momento de indústria, comecei a fazer o curso de psicologia, vi que era o caminho que eu deveria fazer, o coração me mostrou muito isso. Quando eu fiz a relação do coração com a consciência, percebi que efetivamente era o caminho que eu deveria seguir, e foi o que eu fiz, né? Iniciei a graduação em psicologia, me programei para encerrar a minha jornada na indústria, no polo petroquímico. Fiz isso por um ano, essa programação. Após esse um ano, como ainda não era casado, não tinha filho, então eu tranquei também a faculdade de psicologia e viajei para um lugar bem pertinho daqui do Brasil, a Nova Zelândia. E lá fiquei por quase 2 anos, foi uma outra experiência significativa. Eu sempre dizia para as pessoas com quem eu conversava sobre isso que a experiência na Nova Zelândia, ela certamente só seria superada quando eu tivesse um filho, que foi efetivamente o que aconteceu. A Nova Zelândia, quando nós fomos para lá, era o país, primeiro lugar em segurança no mundo, um dos primeiros em educação. Então, foi uma outra experiência fabulosa que eu tive, sobretudo se fizermos um amplexo aos nossos dias atuais no Brasil. Esses polos extremos. Então, fiquei por quase 2 anos lá. Como meu projeto não era efetivamente morar na Nova Zelândia, voltei para o Brasil, queria finalizar a graduação e trabalhar com psicoterapia, era o meu desejo. Foi o que eu fiz, retornei ao Brasil, iniciei a graduação, finalizei o curso, comecei a atuar, percebi aí que faltava algo. E esse algo era todo o conteúdo da filosofia, que muito embora, como nós sabemos, a psicologia surge da fisiologia, área médica, e da filosofia, então tínhamos ali algumas disciplinas de filosofia, mas era muito pouco, muito pouco. Percebi então que era necessário ter essa formação em filosofia também. Foi o que eu fiz e posso dizer com segurança que há um psicoterapeuta, há um psicólogo antes da graduação em filosofia e há um outro depois da graduação em filosofia. É como se o curso de filosofia de repente abrisse, né, os horizontes de uma forma impensável antes. Tanto que isso gerou uma série de outras possibilidades, como o livro que eu escrevi e lancei no ano passado, um outro que será lançado este ano, certamente teremos tempo de falar sobre isso ao longo desse nosso encontro. Então, um pouco de mim. Massa. E já puxando para essa tua esse teu ingresso na psicologia, né? E também já puxando para isso que você traz do teu livro, né? Da escrita do teu primeiro livro, que se chama Ansiedade e Atualidade, inclusive com o subtítulo de Reflexões à Luz da Psicologia e da Filosofia. E aí você começa o teu livro, inclusive, falando sobre isso que você abordou agora aí, que literalmente, né, você fala que é um psicólogo e filósofo humanista por natureza. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que isso significa para você. E o que é que você quer dizer, né? O que é que você quer dizer com isso? O que isso significa para mim, eu me esforcei muito em tentar explicar isso na introdução do livro. É um momento especial do livro para mim, porque eu tento descrever, e isso foi árduo, eu tento descrever exatamente o que é para mim, psicólogo humanista, um filósofo humanista. Como é que eu poderia explicar isso aqui, não é? Para você e para as pessoas que nos estão acompanhando neste exato momento? Eu diria que ser um psicólogo e um filósofo humanista significa estar além da técnica. Estar muito além de métodos, de técnicas, de terapêuticas específicas.
tentando me colocar naquilo que Carl Rogers, um dos principais teóricos da psicologia, um dos maiores representantes da psicologia humanista, da forma como ele dizia. O Rogers dizia que, antes de qualquer coisa, deve o psicoterapeuta ser uma pessoa. O que é ser uma pessoa? É estar aberto de coração para coração no atendimento. É como se fosse uma forma de dizer assim, a formação terapêutica está ali, a formação psicológica, e isso está junto, óbvio. É um profissional que ali está. Mas não é o que prevalece no encontro. É tão interessante essa expressão, porque o Rogers utiliza justamente isso, encontro de pessoa para pessoa. Então, na psicoterapia que eu busco desenvolver de base humanista, significa dizer que eu tento colocar ao máximo possível o meu mundo interno presente, sem barreiras, para que a outra pessoa atendida, ao perceber isso, possa colocar-se também da forma mais humana que lhe for possível. Aos poucos, quando isso é percebido ao longo das sessões de terapia, a pessoa vai percebendo que isso é possível, sim. É possível se retirar, é possível retirar as máscaras, as barreiras internas e começar a explorar gradativamente áreas, muitas vezes perigosas para a própria pessoa, de seu mundo interno. Muitas vezes são situações complexas, vividas na infância, na adolescência, ou mesmo na idade adulta, mas que de tão difíceis são soterradas, porque é doloroso lidar com determinadas situações e questões. Então, quando a pessoa vai percebendo que há ali, muito mais do que um técnico em psicoterapia, mas uma pessoa humana inteira, integral, a pessoa vai se encorajando aos poucos a cada vez mais também ser ela mesma, ou seja, uma pessoa inteira, integral. E é dessa forma que nós vamos progressivamente retirando camada por camada, encontrando essas zonas que muitas vezes causam conflitos diversos e que, via de regra, são escondidas. Importante dizer, todas as pessoas têm os seus dilemas, todas as pessoas têm as suas dificuldades, conflitos que muitas vezes nem elas próprias conseguem desvendar. E é justamente com o auxílio da psicoterapia que isso é possível. Principalmente uma psicoterapia de base humanista, onde, pelo menos do meu ponto de vista, é uma psicoterapia numa perspectiva de pessoa para pessoa. Bacana. E essas camadas, velho, que você menciona, imagino que seja complexa também essa pergunta. Na verdade, eu acho que esse vai ser um papo bastante complexo, mas também muito esclarecedor nesse sentido, né? A ideia é ser caminhar do meio, né? Inclusive você fala sobre isso também no livro. Mas sem ser cabeção, a que se deve essas camadas, né? Se é que você poderia rapidamente mencionar, né? Essas máscaras que são postas no decorrer do nosso processo de relações, né? Nesse sentido, inegavelmente, temos que salientar a importância de Sigmund Freud. Muito embora eu não seja psicanalista, não gosto muito de me intitular isso ou aquilo. Sou uma pessoa, mas sim com um viés terapêutico humanista. Muito embora eu não seja do viés terapêutico psicanalista, mas inevitavelmente, inquestionavelmente, foi Sigmund Freud quem desvendou aquilo que ele chamou de cura pela fala. Porque coube a Freud, baseado em alguns outros filósofos da época, inclusive Nietzsche, um dos grandes, quem começou a falar sobre algo que o Freud diria e nomearia posteriormente como inconsciente. Foi Freud que descobriu que há um mundo interno, há uma instância interna profunda, profundíssima em todas as pessoas, a que ele chamou de inconsciente, onde muitos conflitos estão presentes. E justamente por despertarem ansiedade, eles costumam ser soterrados, porque toda vez que eles afloram,
causam problemas. Infelizmente, muitas pessoas usam um jargão muito comum, colocar uma pedra em cima disso, ou então varrer para baixo do tapete. Esses conflitos, essas dores, que volto a dizer, todas as pessoas têm, todas, de uma forma ou de outra, mas que, por ser doloroso, muitas vezes, mexer nessas coisas, né? Então vão ficando, e infelizmente, muitas pessoas vão vivendo uma vida inteira sem mexer nisso. Então foi graças a Freud que começamos a entender que muito além da consciência, existe um mundo inconsciente que termina regendo as vidas das pessoas, muitas vezes gerando problemas. A partir daí, os teóricos subsequentes, os neo-freudianos, porque existiram muitos dissidentes de Freud, tal qual Carl Gustav Jung, um dos grandiosos, né, começou a descrever determinadas questões e denominá-las como máscaras, máscaras sociais que são utilizadas para que as pessoas consigam sobreviver no dia a dia. Máscara ou persona, e aí você conhece muito bem o termo porque ele é de uma vertente grega, você sabe muito bem, a época das primeiras bases teatrais da época grega, as máscaras eram utilizadas com dois objetivos. O primeiro, obviamente, não mostrar a identidade real daquele que estava atuando. E segundo, porque se descobriu que algumas dessas máscaras elas tinham uma certa engenhoca que faziam com que a voz reverberasse mais alto. Mas então, essas máscaras eram utilizadas de forma que o personagem ali fosse o destaque. O Jung se utilizou dessa expressão para se referir a essas personas que muitas vezes nós vamos adotando no dia a dia, muitas delas de uma forma inconsciente, com o objetivo de mascarar, por isso máscara, por isso persona, mascarar boa parte desses conflitos que ali estão presentes. Outros teóricos surgiram depois, e um deles, um dos que eu tenho formação, que foi o referido Carl Rogers, começa a descrever que essas áreas podem ser consideradas como verdadeiras zonas ou barreiras que muitas vezes a pessoa não acessa. Uma psicoterapia de base humanista, como eu me referi no início de hoje, é aquela que aos poucos vai facilitando, não no sentido de ser fácil, facilitando no sentido de um facilitador, de alguém que auxilia. Auxiliador, o termo nesse sentido pouco importa. Mas alguém que, de alguma forma, possa conduzir a pessoa a encontrar cada vez mais essas áreas. Há um símbolo clássico, todas as pessoas provavelmente conhecem, que foi desenvolvida sobretudo por Freud, né? Que é aquele símbolo do iceberg, né? A pontinha ali principal consciente, aquela zona na linha de água, o subconsciente, porque são conteúdos que estão no inconsciente, mas que afloram a consciência. E a grande parte do iceberg, aquela submersa, como sendo inconsciente. Essas áreas que são de fundamental importância, não que as primeiras não sejam, mas essa última de fundamental importância para que a pessoa comece a encontrar aquilo que é lindo do ponto de vista psicoterapêutico, que é o autoencontro, né? Ou, nas palavras de Carl Rogers, o estado de autoatualização, onde cada vez mais vamos nos tornando quem nós somos e fazendo as nossas escolhas com cada vez mais clareza a respeito delas. Bacana esse termo é muito interessante da autoatualização, porque assim, de primeira vista me revela não a parada, né, um ponto de chegada, mas um ponto de constante mudança, o que é muito interessante nesse sentido de que a pessoa, né, como você aborda, o ser, né, o ente, ele está em constante processo de descoberta e de encontro, né, e de atualizações. Então, o que me vem é que o ser, a pessoa, ele não é, né, e uma coisa que eu costumo dizer, na verdade, né, ele vai sendo, né, ele é gerúndio, né, ele não é estagnado, né, ele vai se encontrando, né. E nesse sentido que você vem falando das máscaras, muito me vê alguns outros conceitos. Você citou Nietzsche também,
e algumas coisas que têm alguns conceitos que têm me vindo ultimamente, principalmente o conceito de poder, né? De poder e de potência. O Nietzsche ele vem falando sobre o ser, sobre o humano, como esse estado de potência e de vontade de potência, esse estado de vivência plena, se é que isso é possível dentro de um contexto social. Mas pensando nisso, e nisso que você aborda sobre a questão das camadas que a gente infere sobre nós mesmos, a Laine aqui, uma amiga minha de Castro Alves, inclusive, até falou que a gente estava conversando sobre Freud e Nietzsche um dia desses. Semana passada, na verdade. Então, voltando, essa vontade de potência, ou seja, de ser plenamente, né, ela me parece que dá uma estagnada a partir justamente desse momento que você, inclusive, aborda um pouco sobre esse momento de cisão entre o ser primevo, né, ou seja, essas nossas origens naturais e primatas, e esse estado que o Agamben, inclusive, vai falar sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Que é quando o ser passa a se encontrar com o humano, né? Como mais próximo do que a gente percebe hoje. Então, me pergunto, e pergunto para você, para a gente poder trocar aqui, se a partir do momento em que o ser, em que o indivíduo ele se encontra em sociedade, essa sociedade ela precisa, obviamente, criar mecanismos ou dispositivos para que o ser não seja somente o ser, mas que ele se torne um ser social, um ser político. E nesse sentido, eu me pergunto, não é a partir desse encontro ou há alguma possibilidade de viver, de se estabelecer um ser social sem esse constitutivo das máscaras, já que a sociedade ela é moldada, a sociedade e a política, né? Pensando o ser como um ser político também, e aí trazendo um pouco para o Nietzsche, que você falou, se é possível o ser encontrar o seu estado de potência, as suas potencialidades, dentro desse escopo, né, desse grande guarda-chuva que é a sociedade. Né? Do ponto de vista filosófico, essa questão ela teria que versar a partir de três filósofos que eu considero fundamentais. O primeiro deles, Nietzsche, conforme já referimos aqui, mas a partir de dois outros. Jean-Paul Sartre, de fundamental importância para esse tipo de reflexão. Thomas Hobbes, né? Um outro que seria de fundamental importância a esse entendimento. E por que eu falo isso? Porque todos eles vão falar sobre algo que é de fundamental importância nisso tudo. Estou me referindo ao estado de ação e escolha do ser no mundo. Não podemos, de maneira nenhuma, fugirmos à escolha. Sartre vai falar de uma forma muito clara de que o ser humano ele é condenado a escolher. Só que, a partir daí surge uma segunda questão, que o Sartre vai desenvolver muito bem, óbvio, né? A questão é que escolher, muitas pessoas até querem. Escolherem estar em sociedade, relacionar-se com ela, por exemplo, conforme a sua pergunta. Escolher, as pessoas até aceitam. A questão é que muitas pessoas não querem dar em conta da consequência da escolha. Aí é uma outra questão. E aí o que é que acontece? Sartre vai falar isso lindamente, eu abordo no meu primeiro livro, essa questão. Sartre vai dizer que toda vez que alguém faz uma escolha e não quer lidar com a consequência dessa escolha, ele cai em algo que o Sartre chamava de má-fé. No conceito jurídico, há uma outra perspectiva para a má-fé. Não é isso que estamos falando. Estamos falando do conceito filosófico de má-fé. Qual é o conceito básico filosófico de má-fé? O próprio Sartre nos dá um exemplo muito bom para entendermos isso, baseado na pergunta que você fez. França, Paris especificamente, a cidade dos cafés.
dos bares chamados de cafés. Né? É comum, ao final de tarde, final da manhã, as pessoas irem para os cafés. E o Sartre vai É usar a difícil essa seguinte... escolha entre um café e outro, né? Sartre vai fazer a seguinte reflexão. É como se existissem ali presente duas pessoas, né? Dois colegas de trabalho. E Uhum. eles estão conversando sobre alguma temática do trabalho. Aí o Sartre vai dizer o seguinte: só que ambos se gostam. Só que, muito embora se gostem, ambos já são compromissados. E aí, olha o que o Sartre vai falar. Estão ali conversando sobre questões do trabalho, até que o homem, de repente, aquele que está ali sentado à mesa, não aguenta mais, e aí ele se ousa a colocar a mão sobre a mão da colega de trabalho. Ele coloca a mão sobre a mão dela e faz uma carícia. Ele faz a escolha. E onde é que está a má-fé nisso tudo? Sartre vai dizer que a má-fé está no ato que a colega de trabalho faz. Porque quando o colega põe a mão sobre a mão dela, ela simplesmente olha para cima e fala: olha que decoração interessante colocaram ali. Veja, aquilo é novo, não é? Ou seja, é uma tentativa total de abstrair-se daquilo que está presente, da consequência de um ato. Isso é muito feito no nosso contexto social atual. Tentei descrever isso no meu primeiro livro, porque se existe um desafio muito intenso a nós que estamos nesse contexto social atual, é fazermos as escolhas, conforme propõe lá o Sartre, baseado naquilo que nós temos já de consciência, mas a questão é que existe um outro mundo inconsciente interferindo nisso tudo. Para além disso, aí entrando no campo psicológico, teremos que lidar com outras duas áreas. A primeira, a familiar, aquilo que nos constitui. A outra, já que já falei do inconsciente, a outra, a constituição social. Vamos tentar imaginar a dificuldade que não é nisso tudo. A pessoa tentando escolher estar em sociedade, escolher baseado naquilo que já está no campo da consciência, mas muitas vezes sem levar em consideração um mundo inconsciente que a está influenciando, um outro mundo familiar que lhe formou, porque nós sabemos que até os 10 anos de idade é quando ocorre a estruturação psicológica na criança, até os 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, presente essa estrutura familiar e a sociedade, que por si só é um outro ente, conforme diria um outro filósofo fantástico, Martin Heidegger, um outro ente. Como lidar com tudo isso? Basta olharmos como estamos do ponto de vista global e entenderemos o quão difícil é nos colocarmos diante disso tudo. Há um conflito muito grande, não existem ainda ilhas que possam ser chamadas de paraísos, mesmo me referindo no início de hoje, a Nova Zelândia, óbvio que tinha os seus problemas, então é um desafio. Não existem respostas prontas para isso, o que significa dizer que é cada um tentando se colocar diante daquilo que existe como lei, diante daquilo que já existe presente na consciência, mas muitas vezes tropeçando aqui e ali, baseado no mundo inconsciente que rompe, e a pessoa muitas vezes não sabe como lidar com aquilo. O que significa dizer, meu caro, disso tudo é um desafio para todas as pessoas. E você fala, eu imagino o desafio, porque você fala, quando você aborda esses três entes, né, digamos assim, essas três esferas da relação do indivíduo, você põe isso dentro de um contexto, na minha percepção, ideal, né, de um contexto daquilo que a gente pressupõe que o ser humano deva estar, né, no grau mínimo de convivência, né, que é um grau mínimo de convivência familiar adequada, um grau mínimo de convivência social adequada. E isso ainda se complexifica ainda mais, dada a situação do nosso país, principalmente, né, puxando para cá. Imagino, né? Porque e eu acho que isso, inclusive, da autoatualização que você faz é bem interessante, inclusive amplificando isso, porque você lidar com uma pessoa de um determinado lugar ou de um determinado bairro de Salvador, e é isso eu estou tentando, até para puxar a próxima pergunta, que é
que é sobre essa característica da tua pesquisa, que é a abordagem centrada na pessoa, é muito diferente você abordar uma pessoa de um determinado lugar, com determinadas experiências, de uma outra pessoa com um determinado lugar, com outras experiências, inclusive com necessidades mínimas de sociabilidade, de socialização, que não são atendidas, né? Então, aproveitando isso, eu já introduzo a próxima pergunta para você receber a galinha pulando. O que seria essa abordagem centrada na pessoa? Ah, mas essa é uma pergunta deliciosa de se responder. A segunda parte do meu primeiro livro, e também no segundo, né, que estou aí prestes a lançar, há muito da tal chamada ACP, né, abordagem centrada na pessoa. O que é a abordagem centrada na pessoa? É uma tentativa de vivenciar a psicoterapia de uma forma mais humana possível e não técnica. Acontece que, à medida que o Rogers foi desenvolvendo isso, lá nos idos do século passado, os idos da década de 30, 40 do século passado, ele começou a perceber que aquela proposta inicialmente psicoterapêutica, ela não se restringia às quatro paredes da sala de atendimento. Ela começou a ser utilizada, e existem uma quantidade enorme de pesquisas sobre isso, ela começou a ser utilizada nas relações diárias, variadas, que se tinha, o que originou posteriormente não uma psicoterapia centrada na pessoa, como era anteriormente, mas de psicoterapia centrada na pessoa para uma abordagem. Qual a diferença? A psicoterapia estaria focada no processo terapêutico. Uma abordagem vale para tudo. O que é a abordagem centrada na pessoa? O que é a ACP? É uma tentativa de relação humana, seja entre casais, seja no ambiente de trabalho, seja na psicoterapia, seja no ambiente escolar, ou seja, onde existirem pessoas presentes. É uma tentativa de que o entendimento mútuo, uma palavra muito importante para a ACP, mutualidade, a partir de que essa mutualidade possa vigorar nas relações. Mas isso é um desafio, porque para que haja mutualidade, eu falei um pouco no início de hoje, para que haja mutualidade, os dois corações, usando aí esse símbolo humano, né? Para que haja mutualidade, esses dois corações precisam desejar abrir-se. Não existe mutualidade quando apenas um coração quer. Não existe. Nenhum relacionamento dará certo. Seja afetivo, relacional, sexual, de trabalho, escolar, psicoterapêutico, não. Enquanto um coração encontra-se fechado para o encontro do outro, não há mutualidade. Isso é tão importante, tão lindo, porque ao longo desses mais de 10 anos atendendo, eu posso perceber o quão grandioso é quando dois corações, o meu, no caso, na condição de psicoterapeuta, e o da pessoa que busca o atendimento, o quão lindo é quando os dois corações desejam esse contato. Algo acontece a partir daí. O que é esse algo que acontece? As barreiras começam a ser superadas gradativamente, a pessoa começa a enxergar-se melhor, começa a compreender melhor os seus conflitos, porque começa a perceber que ali à sua frente, no caso da psicoterapia, não há um técnico, não é um técnico de psicologia, é uma pessoa humana abrindo-se. Quando isso é transcendido para as relações gerais, algo de verdadeiramente grandioso ocorre. Imagine casais, pessoas no trabalho, as pessoas na escola, professor, estudante, professor, pessoas numa empresa, desejando esse contato efetivamente de coração para coração, de humano para humano. Muito embora seja um desafio, mas eu digo para você com toda a convicção, ao longo desses 10 anos, eu pude perceber mudanças significativas em pessoas que costumavam vivenciar uma vida distante do próprio mundo íntimo. É a questão da persona,
que nós nos referimos anteriormente. Vivia uma persona. Há um conto do Machado de Assis fabuloso, quando ele falava de que um determinado homem começou a trabalhar como um policial. Esse policial passou a perceber que ele era muito respeitado quando ele estava de farda. Quando ele voltava para casa e se olhava no espelho, ele achava aquilo tão fascinante que ele de repente pensou assim, quer saber, eu vou ficar um pouco mais aqui com a minha farda. Antes de deitar, retirou a farda e foi dormir. No dia seguinte, colocou a farda e foi para o trabalho. E ele percebia que as pessoas o respeitavam tanto. E quando ele voltou para casa e se olhou no espelho, ele pensou assim, quer saber, eu vou dormir de farda. Quer saber, eu vou tomar banho de farda. Quer saber, eu vou viver de farda. Então, infelizmente, no conto do grandiosíssimo Machado de Assis, ele incorporou a persona, obviamente distanciando-se do eu real, outro tema importantíssimo da abordagem centrada. O que é que a abordagem centrada buscará fazer? Tentando responder a sua pergunta, a abordagem centrada na pessoa buscará colocar-se, o terapeuta, na condição de pessoa humana, para que nesse espelhamento a pessoa atendida comece a perceber o que é o eu real do eu ideal. O eu real, aquilo que a pessoa é, que constitui, contém a farda do policial. Mas ela não é só aquilo, ela é uma porção de outras coisas. Ela é muito mais ampla, que contempla aquilo, não nega, mas não é a prioridade. Por outro lado, Caiu aqui o celular. Aquele que a está atendendo também, volta a dizer, não é um psicólogo somente, o terapeuta somente, ele é muito mais que aquilo. Agora, vamos pegar essa exemplificação e colocá-la em nossas relações diárias. Imagine o que é que seria quando, se as pessoas começassem a fazer esse movimento de contato, de coração para coração, de humanidade para humanidade, o quão de crescimento não haveria aí. Então, a abordagem centrada na pessoa, ela vai se distanciar muito das duas escolas principais do conhecimento, psicanálise e behaviorismo. Por quê? Porque essas duas escolas estão focadas no potencial da técnica, no potencial do enquadramento em determinadas patologias, determinados comportamentos. Na abordagem centrada na pessoa, isso não vai acontecer. Não acontece. Um exemplo fácil disso. As sessões semanais, elas são sempre únicas. Dificilmente um terapeuta da abordagem centrada na pessoa iniciará uma nova sessão na semana seguinte, dizendo mais ou menos assim, olha, na semana passada você falou aquilo, aquilo, aquilo outro. Não. Porque esse processo de condução ele é sempre no aqui e agora, no vir a ser. Por isso, que a abordagem centrada na pessoa tem uma influência muito grande do existencialismo sartriano, cuja base principal é aquela que diz assim, qualquer pessoa só será algo quando ela for. E aí o Sartre sempre repetia, né? Eu só serei quando for. Você só será quando for. E muitas pessoas não entendiam bem isso. Mas é claro, eu só posso ser algo a partir do momento que eu me tornar algo. Que eu fizer um movimento de ação para tornar-me algo. O que é esse algo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe limite para o ser no mundo. Então, baseado nesse contato muito próximo que a abordagem centrada na pessoa vai desenvolver, as nossas questões internas vão se mostrando e nós vamos cada vez mais conseguindo diferenciar o que é o eu real do eu ideal. Há um crescimento muito grande nisso. O que significa dizer, por exemplo, dentro de casa, cada vez mais, o esposo e a esposa, ou esposo e esposo, esposa e esposa, enfim, qualquer que seja a configuração relacional afetiva, cada vez mais sairá daquilo que é tão comum em relacionamentos, são os jogos, né? Os jogos da relação, que não levam a nada. As pessoas cada vez mais sairão disso para colocarem como elas são,
como elas pensam, isso não significa que um prevalecerá sobre o outro, mas facultará um maior entendimento de como é que o outro sente, como é que o outro pensa, e nesse movimento de um para o outro, em que os dois corações estão abertos, há uma tentativa de entendimento e nenhum deseja ou desejará sobrepujar o outro nessa relação. É um desafio, volto a dizer, mas é algo que quando acontece, causa modificações, transformações belíssimas. Isso me vem disso que você fala, um outro conceito que eu vi numa entrevista também, e que tem muito ainda não consegui me debruçar um pouco mais sobre ela, que é o de vulnerabilidade, né? Não no sentido como costumeiramente a gente conhece, mas nesse sentido eu aproximo muito disso que você vai falando, que é um dar-se, né? Que é um oferecer-se, que é um abrir-se, né? Tanto para si mesmo quanto para o outro. E aí é que vem esse estado em contraposição ao estado social de poder, né? Ou seja, de querer, que é uma coisa que você inclusive aborda também no teu livro, citando, não me lembro agora, você cita uma pessoa que fala sobre isso, né? Sobre esse estado de prevalecer sobre o outro, né? De exercer poder sobre o outro. E é uma constante, na minha percepção, é uma constante social, né? A constante de que eu posso isso, eu posso ter isso, que está muito ligado também a essa coisa de um mascaramento, né, na minha percepção, só que aí também envolvendo, a partir da complexidade das relações sociais, envolvendo outras questões, né, com outros intuitos também. Mas esse estado de vulnerabilizar-se para o outro, né, de oferecer-se mesmo, né, como uma oferenda, como um presente, que é um estado muito complicado, porque é você justamente se retirar o poder de você, né? Se afastar do poder, mas talvez, e aí obviamente isso exige um pouco mais de estudo, de pesquisa, ao se afastar desse poder a partir desse estado de vulnerabilização, é se potencializar, né? E o que pode ser muito bacana, que é gerar uma potência para si mesmo e para o outro, né? O que é muito interessante, eu acho que eu percebo nisso que você fala. Isso está afincado num outro filósofo, hoje é o dia de falarmos deles também, né? Mas que seria, no nosso contexto social atual, histórico, não fossem a presença dos filósofos, né? Isso me remete muito, incontestavelmente, a um outro filósofo contemporâneo, chamado Martin Buber. A filosofia de Buber é chamada filosofia do relacionamento. É Buber quem vai desenvolver os conceitos de eu e tu, diferente de eu e isso. O que é que significa uma coisa da outra? Uhum. Buber vai desenvolver que tanto eu quanto o tu, em qualquer relação, se referem a pessoas que estão buscando a mutualidade. Do contrário, eu, isso significa que é alguém, um eu, lidando com um objeto, uma pessoa que se torna objeto, um isso, o que é muito ruim, muito embora aconteça muito nas relações as mais variadas. Do ponto de vista agora psicológico, quem melhor desenvolveu a questão do poder merece ser lido foi um psicólogo norte-americano, neo-freudiano, chamado Erich Fromm. De uma forma perfunctória a esse respeito, enquanto Freud centralizou a psique humana na libido, na questão sexual, o que causou uma divergência de muitos daqueles que saíram do movimento psicanalítico, enquanto Freud pensava dessa forma, Erich Fromm desenvolvia que o movimento interno humano ele tende efetivamente ao poder. E aí ele vai desenvolver toda uma psicologia pautada no poder, corroborado pelos conteúdos de Nietzsche e tantos outros. Mas, segundo Fromm, as pessoas tendem inconscientemente a buscarem o poder, seja lá em que situação for. Pode ser a pessoa que está ali tomando conta de um estacionamento. Então, algumas pessoas já passaram por essa experiência, né? É como se ele fosse o rei da área, né? É como se aqui quem manda sou eu. A forma
como os carros são colocados, se não colocou do jeito que ele acha que deve ser certo, então ele vai lá e fala para como é que deve ser colocado e tudo mais. Muita gente já passou É por ali isso. que ele pode exercer o micropoder dele, né? O que esse micropoder era chamado por Eric Fromm como essa tendência interna instintiva, né? Que todo ser Uhum. humano, em qualquer circunstância, busca o poder. Acontece que Rogers foi na contramão desse movimento, tanto que ele não vai usar o termo que você utilizou, uma fragilidade, quando eu me retiro ou tento me retirar processualmente desse ego de poder para um contato de mutualidade. Por que o Rogers vai na contramão disso? E eu acho isso fantástico. Porque o que o Rogers vai colocar é que o que acontece numa relação de mutualidade quando alguém busca sair do poder é que um não sobrepuja o outro. Quando é um eu e um tu. Quando é um eu e um isso, aí sim, um sobrepuja o outro. Mas quando é um eu e um tu, não há mutualidade, há movimento de entendimento. Ninguém está certo, a priori. É um vir a ser, é uma construção. Vamos ver isto. Vamos ver o que é que acontece disso. Essa construção demanda muita coragem, sobretudo para os homens nascidos da década de 70 para trás, onde o machismo é muito presente, era, e ainda é, obviamente, mas era instituído praticamente, né? Esse Uhum. movimento masculino que sobrepujava o feminino, o que sempre foi para mim uma grande pena. Esse movimento, numa condição de mutualidade, ele não faz o menor sentido, porque são duas pessoas que estão tentando se encontrarem em verdade diante de um contexto, seja ele qual for. Nós falamos anteriormente, superar padrões familiares, superar padrões sociais, superar questões fincadas no inconsciente, tentando fazer prevalecer aquilo que a consciência já mostra como algo produtivo. Então, é nesse movimento que uma relação de mutualidade se dará. Bacana, bacana. E bacana isso que você fala no final aí sobre a superação de padrões. Eu acho fundamental, fundamental, assim, e acho que é base, né, na minha percepção, base para mudanças de paradigmas mesmo, assim, e do entendimento, né. Na verdade, eu estou até puxando mais essa coisa do indivíduo para dentro do seu contexto social de modo proposital mesmo, né, porque, inclusive, a primeira percepção que se tem quando você fala abordagem centrada na pessoa é que parece que você vai observar a pessoa a partir do seu ser, né? Da sua pessoa, como você aborda, sem identificá-la dentro de seu contexto, né? E aí, obviamente, quando você explica, e quando a gente lê o teu livro também, né, percebe que o caminho é completamente contrário, né? É a abordagem dessa pessoa, mas dessa pessoa dentro de seu contexto e de seus diversos contextos, né? E uma outra Sim, coisa, sim. meu velho, a gente vai entrar em 10 minutos para finalizar o nosso encontro de 1 hora. Conversa boa é assim, passa rápido. E só para quem está chegando também, assim, quando ele fala do Rogers, não é o Steve Rogers, tá? É o Carl Rogers. Só para deixar isso. Meu velho, já que o teu livro fala sobre ansiedade, assim, porque tem uma pergunta aqui do pessoal do Petis, que é um festival super importante, que a gente teve até um bate-papo ontem sobre mediação cultural para a infância, que eu acho super importante. E aí eu vou tentar já aliar essa pergunta dela aqui com a próxima questão que eu queria te fazer. Ela pergunta aqui, na tua opinião, Marcelo, o contato com as artes pode contribuir nesta relação do sujeito com o eu íntimo? E aí eu queria também já ver se você consegue encontrar uma ligação dessa pergunta com a próxima que eu queria te fazer, para você poder fazer de modo mais sintético, né? Que é focar um pouco sobre o teu livro também, que é a ansiedade, né? Você aborda que me lembre agora, dois pontos, dois braços, né? Que é uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Eu acho que seria bem bacana você falar, explanar rapidamente sobre o que seriam essas duas
essas duas nuances, e também sobre os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Talvez seja complicado fazer uma síntese rápida disso, mas se não for, seria ótimo. E aí, se você quiser que eu repita alguma coisa, é só falar também, tá? Já que foi uma pergunta gigante. Não, sem problema. Em relação à primeira parte da pergunta, eu descrevi exatamente da seguinte forma a questão artística, da arte de uma forma geral, em relação ao desdobrar-se do eu. Eu disse que, ipsis literis, a arte sempre foi a melhor maneira de mostrar o eu. Seja na música, seja no teatro, seja na dança, na pintura. Basta olhar em cada época e veremos que ali está o ser humano demonstrado. Porque a arte, ela vai à frente. A arte está muito à frente da ciência. A arte, ela mostra aquilo que virá. Quem distancia o olhar da arte, acreditando que a ciência, entre aspas, constituída, a ciência acadêmica, ela é que gere o conhecimento do mundo, está na borda do que seria um conhecimento mais profundo do humano. Tem que ser integrado. Não há como. Qualquer proposta científica tem que olhar para o conteúdo da arte, em todos os aspectos, porque aí, na arte, encontrará o ser humano. Nesse sentido, em relação à ansiedade, há sim uma possibilidade muito grande de que as diversas dimensões artísticas poderão facilitar muito, não só o autodescobrir-se, mas também em metodologias terapêuticas. Sobretudo aquelas de ansiedade, transtornos de depressão. Os movimentos artísticos, eu tenho alguns exemplos disso, que práticos, as pessoas que eu atendo, que fizeram esse contato, e tiveram uma mudança em traços de personalidade, uma mudança fabulosa, porque finalmente decidiram abrir-se a esse contato fabuloso que a arte propõe como nenhuma outra área do conhecimento humano. Porque em relação à ansiedade, poucas pessoas sabem, mas a ansiedade é o principal transtorno psiquiátrico, psicológico da atualidade. Muitas pessoas acham que é depressão, se equivocam. O transtorno mais comum é o de ansiedade. Aqui no meu consultório, isso se repete todos os dias. Ao longo dos 3 turnos que eu atendo, sempre existem casos de ansiedade, muito mais do que os de depressão. A ansiedade, ela tem uma característica fundamental. Quando as pessoas falam, eu estou com ansiedade, ou então, eu fui, Marcelo, ao psiquiatra e ele disse que eu tenho ansiedade. E terminam acreditando que se trata de uma coisa só. Não é. Ansiedade não é uma coisa só. Existe todo um espectro de ansiedade, diversos tipos de ansiedade. Dentre eles, a ansiedade normal, entre aspas, né? Esse normal é tão discutido, mas fica mais fácil de entender assim. A ansiedade normal. O que é a ansiedade normal? Eu vou esperar alguém no aeroporto, alguém que está para chegar e que tempo que eu não vejo. É comum eu me mobilizar, inclusive organicamente. Eu vou fazer uma prova de concurso. É comum o coração bater mais acelerado, o fluxo sanguíneo ser mais intenso, a respiração mais intensa. Essa é a ansiedade normal. É importante que tenhamos. Tocou o terceiro sinal, coração disparado. Essa ansiedade, ela é importante, nós herdamos dos nossos ancestrais. Ela nos ajuda a estarmos no mundo. Mas a partir do momento em que esses sinais começam a se transformar em sintomas, ou seja, eles começam a tornar a pessoa incapacitada para algo. Então, não é somente uma percepção de que o coração está mais acelerado, mas ainda assim eu vou e faço a prova, vou e faço uma apresentação. Não. No caso da ansiedade patológica, a pessoa, via de regra, não consegue desempenhar a função.
E quando consegue, é com um sofrimento psíquico, físico enorme. Essa é uma ansiedade patológica. Muitas pessoas dizem que outras pessoas com essas dificuldades, elas são, existe um termo para, são tímidas. Ele não consegue fazer isso porque ele é tímido, ela não consegue porque ela é tímida. Não. Timidez não é incapacitante. Timidez é uma dificuldade, mas a pessoa consegue. Quando se torna incapacitante para algo, é uma ansiedade patológica, não é uma timidez. E dentro desse vasto espectro de ansiedade, quais são as principais, as que eu descrevi no meu livro, não é? Ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e a fobia social ou transtorno fóbico social. Esses são os 3 principais tipos de transtorno. E é tão interessante que a pessoa vai no consultório e fala que o psiquiatra disse que eu sou ansiosa ou ansioso e tenho que tomar uma medicação. E aí muitas vezes eu pergunto, né? Porque há um parelhamento, é o recomendado. Psiquiatria, psicoterapia. Eu pergunto, mas que tipo de ansiedade? Tipo, eu não sei. Tem tipos? Tem tipos. E aí eu costumo esclarecer. Então, esses são os 3 principais. Generalizada, transtorno do pânico, fobia social. Cada uma delas com a sua característica peculiar. E se você desejar, eu posso falar sobre isso também. Show. Eu acho que a gente vai ter que marcar a próxima prosa, velho, porque eu tinha outras diversas perguntas para fazer, mas o nosso tempo vai estar acabando, o que eu acho ótimo também. Ter um próximo encontro, caso você esteja disponível e se sinta à vontade, né? Vontade de participar. A gente pode organizar isso também mais futuramente. Mas a gente tem 2 minutos para encerrar. E aí, foi muito bacana. Desde já queria te agradecer pela predisposição, né? Por estar aqui nesse projeto. E aí eu estou terminando sempre com uma pergunta, e aí você tem 40 segundos a partir de agora para responder, que é uma pergunta super fácil. Mas que é o mote para esse projeto, né? Que é, na tua opinião, como suspender o céu? Como suspender o céu? Há que fazer um movimento, inevitavelmente, de auto-investigação. Suspender o céu distante de si mesmo, quimera. Sofrimento, conflito. Céu só será suspenso a partir do momento em que o eu estiver presente. Não o eu do outro, mas o eu pessoal. Distanciar-se disso é fugir-se de si mesmo. Show de bola. Meu velho, muito obrigado. Um abraço para você, para Cissa, para Benício. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse encontro, nessa prosa. Queria dizer também que vai estar disponível esse nosso encontro aqui, essa nossa prosa, tanto no IGTV do Coletivo Dua, quanto no canal do YouTube, né? Para quem não pôde assistir, algumas pessoas me perguntaram, vai gravar? Então vai estar disponibilizado lá. E muito obrigado. Desejo para vocês um fim de semana muito bacana. E, meu velho, um forte abraço. Sinta-se abraçado aqui nessa distância que a gente está obrigado. Mas sou eu que agradeço. Sou eu que agradeço o convite, a possibilidade de aqui estar. Até uma próxima.